Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Salve, salve, meus queridos companheiros. Uma pitadinha aqui para vocês incrementarem o debate. Nota e avaliação do trabalho do Zubeldia nesse primeiro ano de São Paulo para vocês. Sei que há divergência na mesa, então eu lanço essa para vocês deglutirem, debaterem, tá bom? Gênio da raça, obrigado Arnaldo Ribeiro pela participação. Craque. Plihal, obrigado. Tironi também vai daqui a pouco fazer uma pergunta. Bom, eu começo pelo talvez o maior detrator desta mesa do trabalho de Luiz Zubeldia. São dois detratores? Quem são? Você, eu pensei em você. Você também é? Não. Ah, tá. É que você me olhou? Não, ele, eu? olha lá. Olha ele aqui já com medo da repercussão nas redes. Não. O André Hernan. Não, eu acho o trabalho dele bem nota 4,5. É mesmo, cara. Eu acho nota... Já falei isso publicamente, né? No Mesa Redonda, lá quando a Rafa me convidou, teve um vídeo que viralizou, que eu acho que até o Zubeldia viu, e depois a gente se encontrou no shopping, ele não comentou nada, mas enfim, eu acho que ele viu o vídeo. E também não tem problema, porque acho que opiniões estão aí para serem respeitadas, né? Eu não acho que ele é um técnico com o tamanho do São Paulo. O tamanho dele não é para o São Paulo. Eu acho que ele é um técnico jovem, ele é um técnico promissor, mas assim, acho que se ele fosse brasileiro, eu acho que teriam muito menos paciência, estariam cornetando muito mais. Acho que tem uma paciência natural do torcedor com um técnico estrangeiro. Acho que dentro do São Paulo, dentro do universo São Paulo, existe também uma coisa com um técnico gringo que há uma paciência maior. E até pelo estilo do Zubeldia, é um estilo que agrada o torcedor. E acho que o Zubeldia entendeu que isso agrada o torcedor, essa coisa de entrar no campo, de ser malucão e tal. É um pouco de marketing dele. Acho que ele tem essa pegada. Você acha que é pensado isso, cara? Eu acho que ele tem... Não que seja pensado os movimentos pensados, mas eu acho que ele sabe o que o torcedor... Ele sabe falar o que o torcedor gosta de ouvir. Então, ele é um cara muito inteligente nesse sentido. Acho que ele é um cara que sacou muito o universo São Paulo. Falou de Tele Santana, da história da Libertadores, de quando era moleque. Cara, assim, tudo isso real, verdade. É o sentimento dele. Mas ele sabe que ao falar isso também agrada muito o torcedor e ele vai ganhar uns pontinhos ali. Então, assim, acho que é um técnico que chegou, entendeu o universo São Paulo, mas como desempenho... o São Paulo fez tá em 6º lugar, melhor campeonato dos últimos anos. É muito pouco. Pra esse São Paulo é muito pouco, cara, você acha? Pra instituição, pra camisa do São Paulo é muito pouco. Eu concordo 1000%, mas isso não é o clube e o time. Esse time não é muito. E eu acho que com esse time dava pra chegar na final da Libertadores. Quase dava pra ser campeão da Libertadores. Mas o Caleri mandou a bola na trave e o Lucas mandou pra lua. Cara, tá, o problema é que, assim, o jogador errou dentro de campo, não tem como culpar o treinador. Eu acho que as escolhas que o Zubeldia fez em alguns jogos são escolhas ruins. Eu acho assim que, por que você deixar tanto tempo o Caleri como titular? Tá em baixa, o técnico Isso eu concordo. O técnico que percebe que o seu principal jogador, seu principal centroavante não tá numa fase boa, ele é inteligente, ele saca o cara, preserva o cara, deixa o cara se sentir ameaçado, entre aspas, e dá uma injeção de ânimo no cara. Luciano, demorou muito para tirar o Luciano do time. Às vezes a sensação que eu tinha era que assim, ele não sabia o que fazer com o Luciano. Então, assim, eu acho que se você pegar o pacote completo com esse time do São Paulo, o trabalho do Zubeldia não é um trabalho bom. É um trabalho ok. É um trabalho flat. E acho que isso é muito pouco para um time como o São Paulo. Você trocaria ele? Trocaria. Por quem? Você tem algum nome? Eu, por exemplo, vendo esses nomes livres no mercado, para mim, Pedro Caixinha, Luiz Castro. São Paulo já foi atrás do Pedro Caixinha. É uma loucura. Tomou 2 não. O Pedro Caixinha, meu irmão, essa temporada ele gosto. na porta do rebaixamento. Eu gosto. Eu acho um o bom Tite, trabalho. você traria no lugar do Zubeldia? Eu prefiro tomar Não. soco na cara. Tite não. Ver o Tite no Tite acho que não tem o perfil do São Paulo. Eu também acho que não. Mas
Cara, eu sabia que você não era tão assim, não achava um trabalho tão bom. Não, e não é nada pessoal, Eu sei, tá? cara. Eu gosto- só análise de... análise de trabalho mesmo. Acho que não orna. Agora eu preciso ver o contraponto. Quem se habilita para fazer o primeiro contraponto? A não ser que vocês estejam alinhados. Alguém tá alinhado com essa... Eu vou discordar de algumas coisas. Não que eu acho que seja primoroso, que seja brilhante, novo Tele Santana, Zubeldia, você é ídolo. Não acho que seja isso. Mas eu gosto de avaliar e o Sinho participa de embates direto comigo na Arquibancada Tricolor também. A gente sempre debate o tema. Acho que o ano do time é um ano nota 5, da diretoria nota 3 e do Zubeldia nota 7. Eu sempre gosto de usar esse paralelo para a temporada. Por quê? Porque ele chega sem pré-temporada, com um time muito mais desmotivado após uma eliminação e pega o barco andando, que é muito difícil você conseguir colocar o seu perfil, a sua cara num barco andando. Ele chega, ele ganha do Barcelona lá, que é um jogo difícil pra caramba, e passa a virar uma chave pro São Paulino, fica invicto por vários jogos e tal, cria um certo carinho com o São Paulino como um todo. Pra temporada, Brasileirão dele é muito bom, né, do ponto de vista de você não sofrer, porque a gente sofreu aí em todos os outros anos. O próprio Dorival Júnior também foi campeão, mas fez o Brasileirão Perdeu duas pro Cuiabá, cara. Exato, mas a gente perdeu pontos, mas a gente venceu 2 do Bahia, por exemplo, também, né? Então teve também esse contraponto, acho que a gente conseguiu equilibrar o Brasileirão. Nas Copas, eu não coloco culpa no Zubeldia, porque acho que o jogo de ida da Copa do Brasil tinha muito uma questão do esquerdo, que tava pesado o clima, tava ruim o clima, quem tava no Morumbi sentiu que tava esquisito, a gente toma um gol no final, na volta faltou ele ousar um pouco mais, que aí eu acho que é um ponto de crítica. Na volta ele poderia ter tomado 2-0 do Galo, mas coloca atacante, bota o time pra frente, seja mais corajoso pra você buscar o jogo. Não fez. Cara, contra o Botafogo ele fez o que deu, ele fez o time ali do estilo dele e assim, a gente cai fora por erros individuais de caras que a gente esperava o protagonismo, por erro do Caleri, por erro do Lucas, a gente cai fora por eles, do Rafinha que esfriou o jogo quando não poderia. Então, assim, o time... Eu acho que tem mais parcela de culpa na queda das Copas, mas acho que o ano dele como um todo, como técnico, assim, como gestor de grupo, é um ano nota 7, e aí acho que para a próxima temporada, com pré-temporada, com mais tempo para ele pensar ali, acho que faz mais sentido fazer uma análise de, pô, não presta, ou não serve, troca. Acho que é muito cedo para você falar que o cara é um técnico que não tem nível pro São Paulo, né? Acho que ele é um cara que é mais interessante você dar uma pré-temporada, dar um tempo pra ele, deixa ele escolher peças, deixa ele mostrar o trabalho dele, pra aí sim fazer uma análise. Você falou do Bahia, tá? Beleza, o Bahia é um time tá aí na Libertadores e tal, brigou inclusive com o São Paulo ali, mas eu acho que assim, a régua do São Paulo tinha que ser, e os jogos contra o Flamengo? E os jogos contra o Palmeiras? Né? Acho que os rivais, o São Paulo tem que olhar os rivais, os rivais que estão jogando, que estão ganhando títulos. E os jogos contra o Botafogo. Pô, outro dia eu ouvi assim, se o São Paulo, o Jandrei não tivesse tomado aquele gol no final lá no jogo contra o Botafogo, iríamos passar o ano sem perder para o Botafogo. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, se o São Paulino for pensar isso, tem que, cara, tirar o chip e mudar tudo. Então, assim, acho que a régua tá muito baixa. Ganhou os 2 jogos do Bahia. Beleza, mas acho que tinha que olhar pro Flamengo, tinha que olhar pro Botafogo, olhar pro Palmeiras. Cara, se você pegar os jogos contra Cuiabá, contra os times que estão lá embaixo, somar esses pontos, o São Paulo era para estar brigando pelo título. Sim, concordo. Era para estar brigando lá em cima nas últimas rodadas como postulante ao título, junto com o Palmeiras ali, junto com o Botafogo, o Fortaleza. Então eu acho assim, vamos pegar trabalho, vamos falar de coisa brilhante. Eu não vi nenhum jogo do São Paulo brilhante do ponto de vista do trabalho do treinador. Por exemplo, você pega o Vojvoda, mas ele tem um trabalho já longevo e tal. Mas eu acho o Vojvoda muito mais treinador, muito mais técnico ali na beira do campo. Eu não consigo enxergar isso no Zubeldia. Pode ser que nessa temporada de 25 eu vire meme e tal, ele cale minha boca. Até espero isso. Mas assim, eu não consigo enxergar todo esse brilho, toda essa coisa que muita gente tem com ele, cara. Eu vou falar a minha opinião depois, mas a gente tem nota 4,5, nota 7. Mal, qual a sua nota numérica pro trabalho do Zubeldia? Você tá mais pro lado do Gabriel, mais pro lado do André?
Só ler um superchat aqui Opa. do Christian Castro. Obrigado, Christian. Se tiver um investidor que pague o salário do Dybala, não comprometeria os cofres do clube. O São Paulo tem que brigar por títulos sempre. Valeu, Christian. Nota 6 para o Zubeldia, para o trabalho dele. E essa 6, eu que venho da escola pública, 6 é aprovado, até com um ponto de folga, porque a nota de aprovação é 5, nota azul, tá? Eu gostei e gosto da postura dele desde a chegada, que ele não fez média com ninguém, e foi muito sério e falou, as pessoas vão saber aqui, porque teve aquela rusga com o Muricy, lembra? Mas Sim, não existiu entre eles e tal. Mas ele não chegou, ele não falou o nome de ninguém, ele chegou, as pessoas vão me conhecer aqui no dia a dia no trabalho, vão ver que eu ouço todo mundo, respeito todo mundo e tal. É trabalhador, é apaixonado, ele sabe que existe um círculo que é sagrado e que então ele coloca essas fronteiras, né? Ao mesmo tempo ele não, para usar um termo do mercado, do corporativo, não bypassa, né? Sim. Ele respeita as hierarquias, mas fala aqui eu sou técnico, mando eu. As entrevistas eu acho muito boas, Muito. a maneira como ele pensa o futebol e a maneira como rendeu alguns cartões, mas a visceralidade à beira do gramado, acho que cria uma conexão com a torcida importante, né? Posto isso, é o melhor campeonato brasileiro que o São Paulo fez nos últimos 4 anos, né? O São Paulo, como o Gabriel falou, não correu risco nenhum, inclusive chegou a figurar no G4 e tal. O final foi uma porcaria, né? Essas 3 derrotas, né? Não precisava, ele tinha que ter ganho o jogo contra o Juventude. Isso. Você ganha aquele jogo. Em casa. Em casa e tal. O resto estava tudo tranquilo e tal. Então, eu acho que tudo isso faz com que ele mereça começar uma temporada e mereça um crédito e continuar esse trabalho, fazendo pré-temporada e tal. Ele não é um cara que fica pedindo reforços, então ele está bem consciente da situação. Como do não, clube. Maurício? Na Pediu coletiva 5. ele pediu, Pediu né? 5. Não, mas agora... Sendo que o São Paulo publicamente falou em 3. Mas tô comparando com o Sampaoli. Ah, Com esses caras que Aí ficam não falando... existe. Aí não existe, né? O meu elenco não... Ele falou agora. E daí o Belmonte veio depois na entrevista do UOL, falou, não... Ele esses falou porque ele 5, sentiu a vaia. né? Eu tenho essa leitura, que tipo, antes ele falou, isso aí é algo interno, aí o time vai mal, ele ouve uma vaia, ele falou, opa, precisa me defender também. Aí ele fala, não, precisa de 5 jogadores. Isso eu não gostei da postura dele também, não. Mas não Acho é que isso toda não faz hora, bem, né? tá? Você E também- Ele falou dessa vez no final da temporada. Certo? Então eu acho que eu não vi ali como uma coisa queimando o seu grupo. Então eu acho que ele merece esse crédito da continuidade do trabalho. Ele ainda não é um grande treinador, é um treinador que está em formação. E o Vojvoda para mim já é uma baita realidade, conhece o mercado brasileiro, entrega pra caramba, mas ninguém arranca ele de lá. Ele é top. Ninguém arranca o Vojvoda de lá. Ele pois tá à frente do Zubeldia. Minha grande crítica é o que faltou. Faltou usar melhor o elenco e criar outras formas de jogar. Isso é uma crítica pontual. Ele falhou nisso. Substituição. Muda pouco o time, muda mal. Demora para substituir. No intervalo ele nunca faz. Ele costuma ir nublar ali, costuma dar mais uma chance de 15 minutos. Muito previsível. Isso ele tem a evoluir. E, gente, o São Paulo tem que encontrar outras maneiras de jogar. O São Paulo tem bons zagueiros para jogar com 3 zagueiros e o São Paulo não tem meia, jogue sem meia. Jogue descalço no meio campo com 3 volantes. Bota os caras ali. Bobadilha, o Luiz Gustavo, o Alisson que voltou, o Marcos Antônio, que seja, agora o Pablo Maia vai voltar. Ou seja, 4-4-2, 3-5-2, invente maneiras. E nisso eu acho que ele é limitado, se mostrou limitado. Essa é a minha avaliação. Cara, eu concordo muito com você, Malcolm, mas antes de dar meu pitaco, queria te ouvir, Mar. 4,5, 7, 6. Qual que é a sua nota, Mar? 7 também. 7 pra também. mim, nota 7 também. Eu acho que, só falando, assim, antes até do Zubeldia vir para o São Paulo, o São Paulo foi eliminado pela LDU do Zubeldia na Sul-Americana do ano passado. E a partida da LDU, mesmo sendo um time muito... E era já o segundo ano do Zubeldia na LDU. Então, no primeiro ano, ele não foi tão bem. E aí, no segundo ano, ele realmente conseguiu fazer aquele time... Assim, o Johan Julio parecia o Pelé. Impressionante que jogou de bola. Na mão do Zubeldia. Como pode isso? O Guerreiro tava jogando muito também. Eu olhava que o Guerreiro é um aquilo- baita jogador. Muito. E só lá no Equador, então, meu Deus do céu, São Paulo não viu a cor da bola. Então, Ser 5x0 se o Luano entra e ajeita. Exatamente. Olha como é que é muito louco isso. E eu entendo que a Má tá falando de elogio ao Zubeldia, no caso, nessa época da LDU. Mas, cara, a LDU engoliu São Paulo no primeiro tempo. Sim. E aí o Dorival faz dois ajustes, 2 mudanças e
praticamente, lembra quais foram as mudanças? praticamente Luan empata o entrou no jogo. Sai lugar Gabriel Gabriel Neves, Neves. o jogador que não marca ninguém, não marca nem consulta, e coloca Luan. O Luan, ele deu uma esfriada naquele joga jogo. bola esse jogo. Eu também gosto desse moleque Meu muito. Deus do céu. E assim. Todo mundo gosta, né? E aí você fala, pô, Eu gosto. Voltar. Não, se o Zubeldia, né, pra pensar, pô, tava engolindo no primeiro tempo, no segundo tempo faz uma outra mudança, surpreende de novo. Sim. Então, assim, ele tomou uma equilibrada no jogo. Tomou, verdade. E assim, se não fosse o Rames chutar a bola pra lua lá, São Paulo poderia ter. E o São Paulo tava com muito mais possibilidade de ganhar aquele jogo. Não é a mesma coisa se não é o Lucas na bola na lua, São Paulo passa do Botafogo? Não, mas sim, acho que talvez sim. Talvez sim. Mas é que eu não consigo ver o brilho da mão do treinador. Você falou de um jogo bom do São Paulo, eu lembro de um jogo que o São Paulo gastou a bola, que foi contra o Bahia, no Morumbi. O São Paulo jogou muito contra o Os Bahia. dois no contra o Morumbi. Bahia, lá e aqui. Lá e aqui. Lá até sofreu um pouco no começo. Aqui passou por cima do Bahia. O Bahia vinha bem. O Bahia não era esse Bahia combalido no final. Mas acho que não é parâmetro, velho. O Corinthians contra o Bahia fez um jogaço também. Verdade. Não, você tem razão. Eu acho que o Bahia dá oportunidade para os times dá mais jogarem. espaço. Dá mais O São espaço. Paulo tem mais problema contra time retrancado do que contra E time... aí falta ideia. E aí joga falta mais. ideia. Falta repertório, falta um meia também. O São Paulo é um time acéfalo, do ponto de vista criativo. Então, e eu acho que jogador tem que pensa. um grande fator no trabalho do Zubeldia que ele perdeu a espinha dorsal, Pablo Maia e Alisson. Perfeito. Sim. E aí, isso impactou Sim. demais. E a morte do esquerdo também. O São Paulo vinha ali entre altos e baixos, mas depois que aconteceu isso, o Caleri meio que... O próprio Lucas, que é assim um jogador muito espiritualizado, você vê, aquilo parece que tirou o brilho do cara. Atrapalhou. É um negócio que ia... E também a questão, não tem mais psicóloga, meio que eles fazem, é um freela de psicóloga, não entendo direito, ou Não tem. é fora, É uma não consigo... compreensão muito rasteira da psicologia. Sabe? Perfeito. Então você vai. Olha só o que aconteceu. Os caras viram uma cena assim de filme de terror. Ficaram. Parece que. É visível isso. Eu não sei se vocês percebem. Sem dúvida. O Caleri, depois disso, ele não. Afetado, né? Eles ficaram muito afetados. E eu nem mencionei Alisson e Maia, porque quando eu falo isso no Ateu, e o Sim começa, não, porque pero São Paulo 92, Tele, sem Alisson, sem Maia. Parece que é tipo a base de a favor do Zubeldia. Mas, pô, é tipo assim, de nível de interferência de jogo, muda muita coisa você perder dois caras no meio de Mas campo. muito. Muita no ano. coisa. E, pô, a gente sofreu contra o Cuiabá, contra times ali de Z4, mas a gente sofre com esses times há muito tempo, porque o São Paulo, cara, precisa de um cara criativo pra furar barreiras. Então você faz um time retrancado ali, joga com o São Paulo, você ferra o São Paulo todas as vezes há 3 anos, pelo menos. E sabe Não quem é fura? Só o Zubeldia. O Ferreirinha é um cara que fura a barreira. Ferreirinha é um cara Também que se contra machucou quando estava no melhor Exatamente. momento. E até surpreendente, porque eu não esperava que, assim, que ele fosse fazer essa falta depois que ele saiu. E ele foi um cara que o Zubeldia, eu acho que até melhorou o futebol dele, depois ele disse até que eles tiveram uma conversa. E muitas vezes o Ferreira voltava para marcar até antes do Wellington. Então ele não é que salvou o Wellington muitas vezes, mas ele reinventou, ele ficou mais quando completo. estava funcionando esse 4-2-3-1, Exatamente. porque tem que ter muita dedicação desses pontas. Daí ele se machuca no melhor momento. Isso Mas atrapalhou, a gente tem O que Ferreira falar. é um dos jogadores mais inconstantes que eu lembro no São Ele é Paulo inconstante. recente. Ele erra muito. A tomada de decisão dele é uma coisa assim, absolutamente aleatória. Ele faz uma jogada brilhante e 5 minutos depois ele perde uma bola. Ele me irrita consideravelmente, o Ferreira. Mas eu concordo. Então a nota 7, 7, 14. Mais 6, 20. Mais 4,5, 24,5. Eu dou 7,5. Dá 32. Dividido por 5... Não sei essa conta. Obrigado. 5 vezes. 6 e uma coisinha. 6 alguma coisinha.